Aí a Josi em cima, próximo, né, dos Dias dos Pais, ela pediu liberação para convidar alguém. E eu já tinha combinado com o pastor Darlan, um domingo eu prego, um domingo um dos pastores da nossa igreja prega, quase sempre eu tenho feito assim. E eu preferi não, como ele já tinha mandado a foto dele preparando o sermão, eu falei, não vou fazer isso não. Deixa ele pregar, deixa ele Deus usá-lo no que Deus já estava preparando no coração dele. Então que Deus te use hoje, pastor. Podemos orar contigo? Vamos orar? Vamos. Isso, então vamos nos colocar em pé mais uma vez, estenda a sua mão para cá e vamos orar ao Pai pela vida do servo dele. Senhor, obrigado pelo teu servo, pastor Darlan, obrigado a Deus por sua esposa, por essa gravidez. Deus, que o Senhor abençoe a chegada da Ágata, Deus, que ela chegue bem, chegue uma levita como os pais são, adoradora do Senhor. Deus, que essa gestação seja bênção e tudo ocorra bem na vida da tua serva e na vida do teu servo. E que esta hora, Senhor, o Senhor tome a boca do teu filho e dê a ele as palavras, ó Deus, que o Senhor já vem dado ao longo desses estudos, dessa mensagem, e que o Senhor direcione segundo o teu querer e fale ao nosso coração com toda liberdade, porque o nosso maior desejo é aprendermos de ti e obedecermos. Assim seremos em tudo muito bem-sucedidos. Quebra toda ação do inimigo contra o teu povo, contra essa igreja, tudo que venha ser de espírito atrapalhador, ou que venha trazer na nossa mente, ó Deus, ideias e mentalidades e pensamentos, ó Deus, que venham nos dispersar da tua palavra, do conhecimento, do entendimento da tua mensagem. Ó Deus, que o Senhor guarde os irmãos que estão ali fora, os nossos veículos, nosso lar, nossa casa, nossos parentes que ficaram. Ó Deus, que o Senhor põe teu anjo, ó Deus, ao nosso derredor. E ó Pai, que tão somente o Senhor brilhe, tão somente o Senhor fale. Espírito Santo, ó doce Espírito, fala alto e claro e em bom som em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, pastor. Acho que a pilha aqui acabou, Xará, nós vamos ter que usar esse mesmo. Pastor, pega o álcool aqui, por favor, usa esse mesmo. Não, acabou não, é eu mesmo. Aí eu pus a boca, né? Tirou. Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, você que tem ela aí, a Bíblia física. O culto online já está funcionando desde o louvor, o pastor Toninho pediu para avisar aqui. Glória a Deus por isso. Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 31. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, encontre rápido. Por favor, nós vamos ler esse texto aqui, essa porção. Está escrito assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele,
e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse-lhe ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum morto ressuscite. Amém, queridos? Esta é a palavra do Senhor, e hoje eu quero pregar sobre o tema: o rico e os seus tormentos, o Lázaro e o seu alento eterno. Repita o tema comigo: o rico e os seus tormentos eternos, o Lázaro e o seu alento eterno. Queridos, nós estamos diante de um texto que algumas verdades, pastor Toninho, nós podemos tirar daqui deste texto. É um texto muito rico, é um texto difícil, é um dos textos mais polêmicos da palavra de Deus, queridos. Talvez seja um deles, de muitos. Mas eu gostaria de começar essa minha mensagem falando de 5 considerações, pastora Lani, que essa parábola traz para mim e para você. Essa parábola, ela mostra um contraste entre 2 pessoas, 2 personagens, o rico e o Lázaro. E eu quero já começar falando de 5 considerações, e nós vamos aprofundar ao longo da minha mensagem. A primeira consideração que essa parábola pode nos trazer aqui, baseada nas verdades das Escrituras, é que a saúde e a riqueza não determinam felicidade eterna. Por outro lado, há um contraste também. Eu posso aprender dessa parábola que a pobreza e a doença não sinalizam que a pessoa irá sofrer no inferno. Então há um contraste entre esses 2 personagens. Um era rico, um tinha saúde, um gozava de prazeres e foi para o inferno. O outro era mendigo, doente, morreu, foi para o seio de Abraão, o céu. Segunda consideração, irmãos, é que a morte física, ela vem para todos, ricos e pobres, saudáveis e doentes, homem e mulher, para todas as idades, todas as raças. A morte física, ela bate na porta de todos. Terceira consideração, irmãos, é que o rico e o saudável, ele tinha um problema. O problema dele não era a riqueza, o problema dele não era a saúde, o problema dele era a falta de arrependimento, pastor. Era a falta de arrependimento que não livrou aquele homem rico,
que gozava de prazeres na terra, do fogo do inferno. Ele não era arrependido. Então eu escrevi assim: o rico e saudável, não arrependido, não ficou livre do tormento e perdição merecido. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquele homem, ele não se arrependeu e por isso mereceu o inferno. Já em contraste, o mendigo, o Lázaro, pastor Toninho, mesmo mendigo e doente, mas arrependido. Pastor, o Lázaro mendigo, como pastor, tem no texto? Daqui a pouco nós vamos aprofundar e você vai entender claramente. O Lázaro mendigo, doente, arrependido, recebeu recompensa eterna, imerecido. Porque o Lázaro, mesmo mendigo e doente, o problema não era a doença e nem que ele era pobre. Não foi isso que o fez merecer o céu. Mas o que o fez merecer o céu é porque ele se arrependeu. Ou melhor, nem porque ele se arrependeu ele merecia o céu, porque a salvação é pela graça, ela é imerecida, não é, pastor? O arrependimento nos faz apenas capazes, pelos méritos de Cristo, de receber a salvação. Então, o mendigo e doente, arrependido, recebeu a sua recompensa imerecida. Porque ele se arrependeu, mas ele foi salvo pela graça. Isso é maravilhoso, queridos. Quarta consideração, irmãos, é que o rico, mesmo saudável em vida, quando foi ao inferno, ele testemunhou no diálogo com Abraão, que ele era alguém que não tinha se arrependido dos seus pecados. Que ele era alguém que faltava confiança, pastor, em Cristo. Faltava confiança no Salvador, faltava fé. Pastor, faltava, tudo isso nesse texto? Tudo isso nesse texto. Daqui a pouco nós vamos aprofundar mais um pouco. Então aquele rico, ele até, pastor, acreditava em milagres. Olha que interessante. Ele era um homem rico enquanto em vida, acreditava em milagres, que pediu: vai lá, pai Abraão, manda o Lázaro ressuscitar, porque eu tenho certeza, se ele ressuscitar, para ele ir lá na casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos, porque se o Lázaro ressuscitar, vai ser um milagre, eles vão arrepender. Não, irmãos. Abraão disse: não, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Já o mendigo e doente, quando estava no céu, no seio de Abraão, ele deu testemunho de fé e arrependimento. Melhor, ele não, né, pastor? O testemunho veio do próprio rico no Hades. Manda ele dar testemunho, porque mesmo pobre e mendigo, aquele homem dava testemunho de Cristo em vida, queridos. Isso é maravilhoso. E a minha consideração nessa introdução aqui é que o testemunho das Escrituras é mais do que suficiente para a salvação de qualquer pessoa. O rico estava lá clamando: pai Abraão, manda o Lázaro dar testemunho lá, faça com que ele ressuscite, porque se ele ressuscitar, meus familiares vão crer e não vão vir para esse lugar. Pai Abraão disse: não, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que o milagre de ressurreição aconteça. Queridos, nós acreditamos, pastor Toninho, muitas vezes que milagres vão operar salvação na vida das pessoas, mas nesta parábola aqui, Jesus diz: o que realmente garante a nossa salvação é as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é suficiente para mim, para a salvação. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagres, queridos. Eu não estou dizendo também que o rico, ele era errado porque ele era rico, ou porque ele tinha saúde. Não, eu não estou dizendo isso, nem Jesus disse isso na parábola. Mas todos estes contrastes nessa parábola
nos fazem entender verdades sublimes. Quem gostaria de se aprofundar nessas verdades nessa noite? Então vamos nos aprofundar agora, queridos, depois dessa introdução. Queridos, como eu disse, nós estamos diante de uma parábola, pastor Toninho. Alguns até dizem que não é uma parábola, mas eu tomo aqui na minha mensagem o pressuposto de que realmente o que Jesus contou aqui é sim uma parábola. Há muitos teólogos, pastores, homens piedosos que vão confirmar isso. E aí nós temos aí a parábola do rico e do Lázaro. Irmãos, Jesus contou esta parábola. E para nós entendermos mais profundamente, é necessário também nós entendermos algumas outras considerações antes de eu aprofundar com vocês nessas verdades bíblicas contidas nessa parábola. Pastor, o que é uma parábola? Uma parábola é uma figura de linguagem muito usada por Jesus. Na época de Jesus era comumente, irmãos, era comum que os escribas e fariseus, eles nas suas homilias, nas suas pregações, nos seus ensinos nas sinagogas e no templo, usassem parábolas para ilustrar as suas ministrações. Então, os escribas e mestres da lei faziam uso constante desse recurso. E para alguns que pensam que parábola é coisa do Novo Testamento, pastor, está errado. No Antigo Testamento nós também vemos a Bíblia nos falando através de parábolas. Personagens do Antigo Testamento, profetas, como por exemplo Natã, como por exemplo Isaías, fizeram uso desta figura de linguagem. Irmãos, é lógico que Jesus não usou parábolas simplesmente por este motivo. Jesus, ele usou a parábola também, porque no Antigo Testamento já foi profetizado que o Messias, o Cristo, viria a este mundo e ensinaria, pregaria através das parábolas. Lá em Salmo 78, versículo 2, a Bíblia vai dizer: abrirei os meus lábios e proporei parábolas desde a fundação do mundo. Então, queridos irmãos, para compreendermos o uso da parábola, nós precisamos também destacar aqui 3 pontos, principalmente com relação a esta parábola. O primeiro ponto aqui, irmãos, é que toda vez que nós interpretamos uma parábola, nós devemos buscar o objetivo principal dessa parábola. Qual é a verdade, ou quais são as verdades que a parábola está ilustrando? Assim, encontrando o motivo relevante da parábola, o motivo pelo qual ela foi escrita, e muitas vezes no início e no término dessa parábola, ou melhor, de qualquer parábola, nós vamos encontrar as verdades ou a verdade central, que Jesus, como quem contou as parábolas, ele estava contando, ele estava dizendo, ele estava fazendo essa narrativa. Ou então, irmãos, nós também precisamos buscar a intenção pelo qual Jesus conta a parábola. Segundo ponto, irmãos, nós devemos também levar em conta os traços principais das parábolas. Sabe o que significa isso? Que existe algumas partes da parábola que nós chamamos na teologia de adorno da parábola. Pastor, o que é um adorno da parábola? É aquela parte da parábola que ela não tem nenhum significado em relação às verdades espirituais profundas. João Calvino, ele dizia que as parábolas devem ser interpretadas igual quando um artista vai admirar uma pintura. Veja que toda pintura, ela possui uma moldura. O adorno da parábola é como a moldura da pintura. A moldura só segura a pintura que foi ali preparada pelo artista. Mas a moldura não é a pintura. Então, existem algumas partes nas parábolas, vou citar um exemplo aqui, irmãos, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, na parábola do amigo importuno, pastor, nós vemos lá que haviam
Um amigo bateu na porta do outro e o outro já estava dormindo com seus filhos, né? E o amigo falava: ô meu amigo, chegou um outro amigo, manda para mim 3 pães, eu preciso. Aí o amigo grita de lá de dentro: não, eu já estou dormindo com meus filhos, já tarde da noite. Então, irmãos, qual é a parte dessa parábola, por exemplo, que chamamos de adorno da parábola? É a parte onde nós entendemos daquele diálogo ali. Nós entendemos que quando Jesus conta essa parábola, ele estava querendo ilustrar o quê? A importância de nós insistirmos em oração. Mas veja só, se eu pego a parte quando fala que a porta estava fechada, o homem estava dormindo com seus filhos e começa a dizer: olha gente, Deus está com a porta fechada no céu, está lá dormindo com seus filhos. Não é ilógico, queridos? Sim, é ilógico. Essa parte da parábola é chamada de adorno da parábola. Então eu não interpreto essa parte, porque ela é só a moldura da obra de arte. Assim também é na parábola do rico e do Lázaro. Irmãos, existe uma parte nessa parábola que é o adorno da parábola. Pastor, qual é o adorno nessa parábola do rico e do Lázaro? A parte onde existe o diálogo entre o rico que estava no inferno e Abraão. Essa realidade, até uma estava no inferno e Abraão. Essa realidade, até uma pessoa, pastor, no meu curso de teologia, uma aluna me perguntou: pastor, quem está no inferno vai ficar se comunicando com quem está no céu, e quem está no céu vai ficar se comunicando com quem está no inferno? Não, essa parte é o adorno da parábola. Nós vamos pegar apenas o diálogo em si, porque Jesus, quando ele contou a parábola, ele estava frisando verdades, irmãos, verdades centrais, verdades que toda a Bíblia tem fundamento e tem embasamento. Então, porque não há embasamento nenhum para nós afirmarmos que quem está no inferno vai se comunicar com quem está no céu, e quem está no céu vai se comunicar com quem está no inferno, nós não podemos sustentar isso, mas sim dizer que essa parte é o quê? É o adorno da parábola, é a moldura da obra de arte. Terceiro ponto, irmãos, é o que eu acabei de falar. Nunca nós devemos esquecer dessa verdade. Toda vez que lermos as parábolas ou qualquer outras figuras de linguagem, nós devemos se lembrar sempre que as figuras de linguagem, também como a parábola, ela serve para ilustrar, para reforçar doutrinas que já estão escritas na Bíblia, que têm fundamento bíblico. Nós não podemos usar parábolas ou outras figuras de linguagem para criar novas doutrinas, novas revelações. Então, no decorrer dessa mensagem, irmãos, vocês vão ver que tudo que eu for falar aqui sobre essa parábola tem fundamentação bíblica, pastor. Tem embasamento bíblico, não são verdades novas não, queridos, são as mesmas verdades, que talvez eu e você já conhecemos, mas que o Espírito de Deus quer reforçar nessa noite, quer nos fazer lembrar nessa noite, quer fortalecer a nossa fé nesse sentido nessa noite, para que saiamos todos aqui edificados, para que você que está me assistindo, conheça o propósito da palavra de Deus para a sua vida, e o propósito dele é grandioso. Quantos creem no propósito de Deus, diga aleluia. O termo grego parábola é parabole no grego, que significa colocar de lado, irmãos, ou deixar de lado, ou seja, ilustração, comparação, para expor verdades espirituais já contidas na Bíblia. João Calvino também disse outra frase, pastor, maravilhosa. Ele disse assim, que o que é essencial descobrir nas parábolas é o propósito pelo qual Jesus disse elas, o porquê, qual foi o motivo realmente, e os pormenores vão só esclarecer esse propósito, quando a gente descobre esse propósito, e vão se tornar evidentes por si mesmo. Agora vem a pergunta, irmãos, que não quer se calar: com qual propósito Jesus contou essa parábola? Irmãos, o propósito que Jesus teve em contar essa parábola foi expor a ideia errônea dos fariseus. E os fariseus tinham um pensamento assim, que quem era próspero, que quem era rico,
Isso tudo era sinal de aprovação, de comunhão com Deus, que o rico, somente quem era rico, que estava abençoado, que estava aprovado aos olhos de Deus, que estava em comunhão com Deus. Quem era pobre? Se ele é pobre porque deve estar em pecado. Ele é pobre, ela é pobre porque deve ter uma maldição, né? Não, nós somos ricos e só quem é rico que tem a aprovação de Deus. Irmãos, vocês estão vendo o extremo do pensamento errôneo dos fariseus? É um erro pensar assim. É um erro, queridos. Então Jesus vai e conta essa parábola batendo extremos contra extremos. Veja que ao contraste, um homem extremamente rico, um mendigo, um homem saudável, gozava de prazeres, um homem mendigo e doente, que ficava querendo comer das migalhas do rico, que caíam da mesa do rico. Então, queridos, aqui Jesus expõe o que? O egocentrismo, a falta de compaixão, a falta de desejo de auxiliar o necessitado. Tudo isso na vida desse homem rico. Este homem rico buscava prazeres. Este homem rico, ele vivia uma vida hedonista, pastor, em busca de sua própria felicidade. Ele vivia uma vida individual. Ele vivia, irmãos, uma vida avarenta. E aí, o objetivo de Jesus, irmãos, é revelar o espírito do reino de Cristo. Irmãos, aqui nós temos também 3 cenas importantes que eu preciso destacar para vocês nessa parábola. Aqui nós temos 3 atos, 3 cenas, 3 cenários. O primeiro é a vida. A vida do rico, a vida do mendigo. O segundo cenário é a morte, o falecimento do mendigo e do homem rico. E o terceiro cenário, nós temos a vida após a morte do homem rico e do mendigo. Então, vamos poder nos aprofundar aqui melhor. E eu quero começar, pastora Elane, falando uma frase de um pregador muito famoso. O D.A. Carson é um pregador norte-americano. Ele é considerado um dos pregadores de maior autoridade expositiva no mundo. Ele, Dr. Hernandes Dias Lopes, John Piper e esse pessoal aí, eles são considerados os pregadores expositivos da nossa era moderna, pós-moderna. Então, o D.A. Carson ele interpreta, pastor, essa parábola, sobre ela. Ele prega, querido, sobre essa parábola, e ele diz sobre o perigo de nós interpretarmos essa parábola de maneira superficial, e de modo reverso e simplista. Pastor, o que é isso, pastor? Vou explicar para vocês. Muitos leem, pastora Elane, essa parábola e falam assim: o rico foi para o inferno porque ele era rico, e ele tinha gozado de felicidade na terra. Então, foi isso mesmo que Jesus quis dizer? Que quem é feliz na terra vai para o inferno? E quem sofre na terra vai para o céu? Veja que é muito simplório, né, irmãos, essa interpretação. Veja que é sem fundamento. Tem muita gente que pensa isso, e muitos grupos pensam que pegam isso e começam: não, nós temos que ajudar, porque ajudando nós vamos para o céu. Vamos ser generosos. É bom ser generoso, irmãos. E nós, servos de Deus, devemos ser. O rico não era. Mas não é isso também que vai nos trazer salvação. A salvação não é pelas obras. Muitos pegam essa parábola e interpretam assim: não, é verdade, olha só. Nós precisamos fazer boas obras, porque, né? Se a gente não fizer, se a gente fazer más obras, nós vamos para o purgatório. Vamos ficar lá um tempo. Irmãos, isso é verdade? Não, isso não é verdade. Outros até pensam: não, eu vou aqui me comunicar com os mortos. Olha a parábola aí, ó. Havia um diálogo do homem no inferno e Abraão no céu. Havia um diálogo, então é possível. Não, irmãos, não é possível. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Saul comunicou-se com os mortos, e isso foi reprovado aos olhos de Deus. A Bíblia diz, queridos, que quem morre não volta mais. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado a morrer
uma só vez, vindo depois disso o juízo. Lá em Isaías a Bíblia vai dizer: acaso em favor dos vivos consultar-se-ão os mortos? Não é possível, irmãos, consultarmos quem já morreu. Ah, pastor, mas o que acontece nessas religiões? Não é a pessoa que morreu que está falando, não. É um outro ser. São demônios, são espíritos enganadores. E quantos não têm sido enganados, né, queridos? Então, D.A. Carson, ele diz: cuidado na hora de interpretar essa parábola. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer algo muito mais profundo. Então temos que ter cuidado com essa interpretação errada, sem sustentação, sem fundamento. E agora vamos entrar aqui profundamente no primeiro ato. No primeiro ato, que, pastor Toninho, nós vemos Jesus começando a narrar a história do homem rico. Veja que era um homem sem nome, irmãos. Ele não tinha nome. Então a Bíblia vai dizer que Jesus não menciona o nome dele, mas Jesus menciona a maneira como ele vestia, né? Ele se vestia em púrpura e linho finíssimo, e a maneira como ele vivia de maneira regaladamente, esplendidamente, gozava de prazeres, né? E queridos, quando Jesus fala isso, nós podemos entender algumas coisas aqui sobre este homem. Primeiro, este homem era extremamente rico. Pastor, como é que o senhor sabe que esse homem era extremamente rico? Porque vestir-se de púrpura na época de Jesus era vestes que somente os imperadores romanos e os reis vestiam. Por exemplo, se você observar, por exemplo, no Antigo Testamento, Mordecai, lá em Esther 8,15, quando foi honrado, foi vestido de púrpura e linho finíssimo. Daniel, capítulo 5, versículo 29, irmãos, quando também o rei Beltesazar, lembra da escritura na parede? Mené, mené, tekel, né? Quando Daniel vai lá e interpreta aquela escritura, Beltesazar, que era o filho de Nabucodonosor, vai lá e veste Daniel de púrpura e linho finíssimo, veste de honra, de pompa, de fama. Ele era um homem extremamente rico, extremamente abastado, e vivia regaladamente. Então, queridos, aqui Jesus começa a expor os erros da vida deste homem, um homem que vivia pelos prazeres, um homem que vivia de maneira avarenta. O seu Deus era Mamon. Ou seja, Jesus aqui, irmãos, expõe a maneira incorreta de nós vivermos em relação aos nossos bens materiais. Pastor Toninho, de manhã, parece que nós estávamos nos comunicando, era justamente isso que eu ia pregar, e ele falou de manhã. Realmente, queridos, enquanto nós vivemos nessa terra, um dia Deus vai cobrar de nós a maneira como nós estamos usando os nossos bens materiais, os nossos recursos financeiros. Deus há de pedir conta de nós. Então é muito importante você entender isso, que o foco de Jesus é evidente. Esse homem rico também, ele tinha um jeito, pastor Elane, de empreendedor. Ele está lá no inferno. Quando ele olha, ele vê lá Abraão e Lázaro, e ele não fala com Lázaro, ele fala com Abraão. Olha o espírito de soberba daquele homem rico, irmãos, porque o problema era o pecado na vida daquele homem. Egoísmo é pecado, avareza é pecado, busca dos prazeres próprios é pecado, soberba é pecado. Olha o ar de soberba, de prepotência, de mentalidade de mestre, Joãozinho, de chefe, né? Ou melhor, chefe, mentalidade de chefe. Não falou nem com Lázaro, conheceu que era o Lázaro que estava lá, aquele que estava sempre às portas da casa dele, mendigando, sabia quem ele era, mas nem com humildade, pastor, nem no inferno ele teve a humildade de falar com Lázaro. Falou com o pai Abraão. Pai Abraão, manda Lázaro. Olha só que soberba, irmãos, que soberba. Os soberbos não herdarão o reino do céu. Os prepotentes não herdarão o reino do céu. Irmãos, está aqui latente. Ele era um homem que não era generoso. Talvez, né, pastor, podemos aqui conjecturar, quem sabe também não ficou com vergonha, né, pastor? Meu Deus, o homem é mendigo, era mendigo em vida,
doente, eu vi os cães lambendo a chaga desse homem, e o homem está no céu, era eu que devia estar no céu. Talvez ficou com vergonha, né? Pai Abraão, pede aí o Lázaro para vir molhar aqui. Meu Deus, como pode, irmãos? Como pode ser assim? Já o mendigo, queridos, não. Então, no mendigo, o pastor é o contrário, é totalmente o contrário. Falando do rico, o mendigo e Lázaro são um contraste perfeito aqui, irmãos, porque o rico nem nome Jesus fala dele. Agora o mendigo, o nome dele é Lázaro. Irmãos, Lázaro é a forma grega do nome Eleazar. Sabe o que significa Lázaro? Deus é o meu auxílio. Olha só, um homem mendigo, pobre, doente, com o nome de Lázaro. Deus é o meu auxílio. Irmãos, e é interessante que na nossa cultura, né, pastora Lani, a palavra Lázaro ganha uma conotação negativa, né? Fulano é lazarento, no sentido de querer dizer, nossa, fulano só tem azar. Esse nome ganhou uma conotação, significado de alguém que vive uma vida de azar, que nunca prospera. Irmãos, mas quando nós estudamos, nós vemos que é diferente. Jesus, quando contou essa parábola, ele contou porque ele queria nos fazer entender que, queridos, não é a posição social que conta, não é a posição econômica que conta aos olhos de Deus. Também, irmãos queridos, eu quero dizer para vocês que muitos podem pensar assim, pastor, o senhor está dizendo que todo rico vai para o inferno, e só quem é pobre que vai para o céu? Não. Quem é que estava lá, na descrição da parábola, queridos? Abraão. Abraão, pastor, estava lá, e a Bíblia diz que em Gênesis 13:2, Abraão, ele era um homem rico, e estava no céu. Então eu quero dizer para vocês que essa verdade é tremenda. Essa verdade é tremenda. É uma lição tremenda para nós. No céu haverá ricos, no inferno também haverá ricos. No céu haverá pobres, mas no inferno também vai haver pobres. Não é a condição financeira, material, que nos vai trazer salvação ou não, queridos, mas sim quando alguém se arrepende e se entrega a Cristo de todo o coração. E eu gostaria de falar aqui, irmãos, também sobre a doutrina do arrependimento. Jesus, quando ele, pastora Lani, menciona aqui a descrição de Lázaro lá no inferno, ele diz, ou melhor, do rico, né? Lázaro não do rico lá no inferno, ele cita 4 vezes a palavra tormento. Estando em tormentos, verso 23, verso 24, estou atormentado nessa chama. Verso 25, Abraão diz, tu está atormentado. 28 ele diz, para que não venham a este lugar de tormento. A doutrina do inferno é esclarecida aqui, irmãos. O inferno é real. Queridos, o inferno é real. Jesus disse em Daniel 12:2, diz que a vergonha para o inferno será eterna. Em Marcos 9:47 e 48, o inferno é lugar de onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Em Mateus 18:6 e 7, 13, 41 e 42, queridos, lá vai dizer que o inferno é lugar de ranger de dentes. O inferno é real, irmãos. E quem está no inferno não vai, depois que for morrer em vida, não vai poder ir para o céu, nem quem está no céu vai poder ir para o inferno. Há um abismo. E aqui nós precisamos de entender a doutrina, queridos, as doutrinas, essas verdades maravilhosas que nessa parábola são contadas aqui. E agora eu quero já finalizar minha mensagem dizendo que o mendigo, irmãos, o testemunho que o rico dá do mendigo é maravilhoso. Ele manda o mendigo dar testemunho. Ele reconhece que ele estava lá porque ele não tinha se arrependido. Então a doutrina do arrependimento está aqui clara nesse texto. E é interessante, pastora Lani, que o nome do rico
não é mencionado, mas Jesus só menciona o nome do Lázaro. E eu sempre, pastor Toninho, quando li esse texto, falava, gente, por que Jesus não mencionou o nome do rico? E aí eu fui pesquisar lá em Jeremias 17:13, a Bíblia diz assim, irmãos, ó Israel, não abandones o Senhor teu Deus, porque aqueles que o abandonam terão seus nomes escritos na terra. Então não abandone a fonte de águas vivas, o Senhor. Esse trecho de Jeremias 17:13, pastor Toninho, ele foi escrito em tabuinha de argila, na terra. Porque o homem rico, irmãos, possivelmente era um homem desviado. Chamou pai Abraão por 3 vezes de pai Abraão. Era um homem desviado. Ele abandonou o Senhor, por isso que o nome dele não foi nem citado por Jesus. Agora o mendigo, ele disse, Lázaro. Lázaro. Sabe por quê, irmãos? Jesus disse que aqueles que aceitam a Ele têm os seus nomes escritos no livro da vida. E eu gostaria que o Ministério de Louvor já ficasse preparado, e que nós vamos cantar uma canção. Mas antes eu gostaria que você ficasse de pé. O Lázaro estava no seio de Abraão, pastor. Tanto um lugar, quanto um estado de consolo. O rico, queridos, estava em estado de tormento e num lugar de tormento. E sabe o que mais me chama a atenção, irmã Viviane? É que o rico lá no inferno, a primeira coisa que ele pede, ele fala assim, pai Abraão, pede Lázaro para molhar o dedo na água. E vim aliviar aqui que eu estou atormentado nessa chama. Pastor Toninho, o inferno é real, mas o céu também é. O tormento no inferno é real, irmãos, mas a felicidade no céu também é. E aí eu fico me perguntando, pastor, por muito tempo eu li esse texto, mas por que o rico pediu foi isso? Porque a pessoa que está no inferno, ela não tem a fonte das águas vivas. Jesus é a fonte das águas vivas, não é, meus irmãos? Pastora Lane, será, pastora Lane, que ali Abraão e Lázaro não estavam ali do lado do rio da vida? Apocalipse, segura aí, irmãos, Apocalipse 21:2 diz assim, 22:1, e o rio da vida era claro como um cristal. Apocalipse 22:17, Deus nos convida assim, aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Aleluia. O mendigo havia bebido, queridos, da água da vida. O mendigo estava lá, pastor, ao lado do rio da vida, salvo em Jesus, porque havia se arrependido e crido. Independente da sua condição financeira, do seu estado, meu irmão, o que vai te levar para o céu é o seu arrependimento e fé em Jesus. Mas é necessário se arrepender. O amor de Deus, como o pastor Toninho disse aqui, é incondicional, mas o perdão exige arrependimento. Então ele estava lá, Viviane, Rafael, Gabriel, ao lado do rio da vida, e aquele homem no inferno. Igreja do Senhor, antes da gente cantar, eu quero dizer isso aqui, o Espírito Santo está querendo despertar eu e você, para que nós venhamos ter compaixão pelos perdidos. Quando eu li esse texto em meditação, pastora Lani, eu chorei. O problema não é ser rico, ser pobre, não importa, pobre, rico, é grande, pequeno, homem, mulher, não importa, irmãos, a condição, o status, o que importa é que Deus ama a todos, e a igreja precisa pregar o evangelho. Nós precisamos levar Lázaros, mendigos, pobres. Elisângela continua, não sei nem se ela está aqui, mas continua Elisângela, no ministério de compaixão.
Nós precisamos pregar para os grandes também, não é, pastor? Os ricos, sim, é para todos. O evangelho é para todos, porque um dia nós não só veremos, mas nós vamos estar lá, no rio da vida. Nós vamos ver. Nós vamos ver. Como diz aquela canção, as nações, além do Rio Azul, né? Do Rio Azul. As ruas são de ouro e de cristal. Bom, ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Mas entregue sua vida para Jesus. Receba a sua salvação em Cristo, meu irmão, minha irmã. Você que está me ouvindo aí, você, pastor, eu já recebi Jesus. Jesus está te chamando para se consagrar mais, para se santificar mais. Lá as ruas são de ouro e de cristal, que eu e você vamos andar. Feche os seus olhos então nessa noite. Porque eu sei que o Espírito Santo quer ministrar você. Oh Senhor, dá à tua igreja a tua bênção, dá à tua igreja a tua graça, porque um dia, sabe o que vai acontecer? Nós vamos assim, ó, cantar assim: verei o grande rio da vida, verei o grande rio, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. E lá o quê? Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Oh Pai, edifica a nossa vida com a tua palavra, Senhor. Queremos viver uma vida santa, nós que já aceitamos a Cristo. E você que não aceitou a Cristo, coloque a mão no seu coração, que quer receber Ele agora como seu único e suficiente Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu confesso ao Senhor como meu único Salvador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ter um nome escrito no livro da vida como Lázaro teve. Senhor, abençoe-me. Ó Senhor, me faça teu filho, em teu nome, amém. Glória a Deus. Pastor Toninho. Aleluia, que tempo bom. Pode tomar seu lugar. Você que fez essa oração, você pode nos procurar aqui.